em outubro de 2022. Nós vamos começar aqui Fundamentos de Eletricidade, né? O pessoal aí do IB, né? Pessoal do Ítalo Bolonha, pessoal da turma de Eletromecânica, tá bom? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, quem tiver caneta, né, e caderno, folha, eu vou pedir para que vocês fiquem em prontidão, tá? Porque qualquer coisa, eu vou pedir para vocês anotarem aí, beleza? Então vamos lá. Antigamente, a física ela era dividida em 3 grandes áreas. Nós tínhamos a mecânica, a eletricidade e nós tínhamos, vou melhorar minha letra aqui, e nós tínhamos o magnetismo. Vou melhorar aqui. Vou pegar a borracha. A eletricidade e o magnetismo. Magnetismo. Pois muito bem. Só que tem o seguinte, a eletricidade era estudada do magnetismo. Porque o que as pessoas pensavam na época, os cientistas pensavam na época? Que carga elétrica era um fluido. Era um fluido e que esse fluido ele era regido por uma dimensão em que o pessoal chamava de éter. Beleza. Era chamado de éter. O que aconteceu então? Em 1824, o físico escocês James Clerk Maxwell desenvolveu um conjunto de 4 equações que uniu a eletricidade com o magnetismo. Beleza? Então, vamos pegar desde a parte inicial. E por que eu tive que tratar desse fenômeno aqui, essa parte histórica? Para que vocês entendam aonde que nós vamos chegar. Beleza. Inicialmente, em 600 antes de Cristo, o cientista Tales de Mileto fez uma experiência em que ele pegou uma pedra de âmbar
uma pedra de âmbar e friccionou ela, ou seja, eletrizou ela com o quê? Um pedaço de lã e descobriu que pequenos objetos como penas, palha, eram atraídos pela eletrização do âmbar. Muito bem. Só algum tempo depois, mais ou menos século XI na Europa, que os alquimistas... Tem alguém com o microfone ligado, pessoal. Pronto. Foi só no século XI que os alquimistas Nossa, hoje minha letra tá horrível. E os alquimistas desenvolveram o quê? Que carga elétrica era o princípio do quê? E teria uma partícula menor em que ela ficou chamada de elétron, para depois ser chamada de elétron. Elétron. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Porque o microfone está ligado. Rodrigo, você quer fazer alguma pergunta? Oi. Rodrigo, você quer fazer alguma pergunta? É porque seu microfone está ligado. Beleza. Então, nós temos aqui elétron. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles perceberam que o conceito de corrente elétrica, nós chamamos de I, é o quê? É a variação de carga dividido pela variação do tempo. Então, o que acontece? Dentro de uma carga elétrica, nós temos elétrons, nêutrons, prótons, que são todas cargas que têm sua própria carga elétrica, né? Eu tenho aqui, por exemplo, nesse slide, a ilustração de um. Cargas elétricas, aqui, ó, nós temos prótons, né, que são cargas elétricas positivas, nêutrons, cargas elétricas neutras, e nós temos o elétron que tem energia cinética, movimento, nessa nuvem do átomo. Beleza. Voltando ao conceito. Eu tenho aqui o conceito de corrente elétrica. E o que significa isso? Corrente elétrica é igual à quantidade de final de cargas menos a quantidade inicial de cargas dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Muito bem. Aí eu peço a vocês que anotem isso que eu vou ditar. Quando estiverem prontos, eu vou falar, tá? Na hora que estiverem prontos, podem me falar que eu vou ditar. Pronto. Beleza. Coloquem assim, corrente elétrica, 2 pontos.
O conceito de corrente elétrica se baseia no fluxo de cargas elétricas em relação ao tempo. Ponto final. Por exemplo, peço que vocês prestem atenção nisso aqui. Eu tenho um fio, vamos supor que isso aqui seja um fio. Eu tenho aqui um ponto A e eu tenho um ponto final desse fio aqui, que é um ponto B. Beleza. E eu tenho aqui uma corrente que está circulando por esse fio. Muito bem. Tem aqui uma corrente que está circulando nesse fio. Muito bem. E aqui, mais corrente, tal, e tá indo. Beleza. Eu tenho uma corrente circulando aqui nesse fio, do ponto A até o ponto B. Só que corrente elétrica, quando a gente fala de fluxo, está falando de movimento. Toda corrente elétrica que está em ordenamento, como no caso desse fio aqui, vai gerar o quê? Campo elétrico. Anotem aí, pessoal, quando estiverem prontos, asterisco, como se fosse uma observação, asterisco, que eu vou ditar para vocês quando estiverem prontos, beleza? Na hora que estiverem prontos, podem me falar que eu vou ditar. Asterisco. Pronto. Vou ditar. Beleza. Anotem aí. Quando há ordenamento de cargas elétricas, vírgula, ou seja, vírgula, corrente elétrica nesse meio haverá a atuação de campo elétrico. O que significa isso na prática, pessoal? Por exemplo, eu tenho aqui essa carga e ao redor dela eu tenho um campo elétrico. Vamos fingir que essa carga aqui seja do elétron mesmo negativo. Eu tenho o quê? Que ao redor dela eu tenho um campo. Se eu tenho, por exemplo, uma outra carga, e nessa carga também existe um campo elétrico, mas só que nessa carga agora é um próton, dessa forma, eu pergunto a vocês, vai haver um campo elétrico? Vai haver um campo elétrico também. Aqui. Pergunto a vocês, essa força elétrica vai ser de atração ou de repulsão, pessoal? Essa força vai ser de atração ou repulsão? É neutro, não? Não. Vai ser atração. Por quê? Cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Cargas elétricas de sinais contrários se repulsam. Então anotem aí.
Na hora que estiverem prontos, podem me falar que eu vou ditar. Por mim, pronto. Beleza. Cargas elétricas de sinais opostos geram atração. Cargas elétricas de sinais opostos geram atração. Ponto e vírgula. Linha de baixo. Cargas elétricas de mesmo sinal geram repulsão. Pode continuar aqui, pessoal? Pode. Beleza. O que isso significa aqui, dizer isso aqui? O seguinte, quando você está, por exemplo, numa empresa e você está mexendo no motor elétrico, se você não saber esses princípios, você pode fazer digamos assim, você pode fazer com que esse motor se perca. Por quê? Eu tenho, vamos supor, como vocês são eletromecânicos, futuros eletromecânicos, vocês também têm o quê? Motores a combustão. Se, por exemplo, isso aqui a gente vai ver mais adiante, se eu tenho dentro do motor uma resistência e tenho outra resistência, certo? E aqui eu tenho 50 quiloohms, que é a resistência da resistência. Aqui eu tenho 20 quiloohms. Qual que é preferível queimar primeiro, pessoal? Se porventura acontecer um acidente, a de 50 ou a de 20? Por pior das dúvidas. Qual que seria preferível? A de 20? Muito bem. Quem foi que falou? Eu, Leonardo. Muito bem, Leonardo. Por quê? Porque você vai perceber que se cargas elétricas de sinais opostos se atraem, resistência elétrica vai ser o quê? Barreira para a passagem de corrente. E se existe uma barreira para a passagem de corrente, então o que acontece? O campo elétrico nesse lugar, representado por E, se tem muita barreira, o campo elétrico vai o quê? Vai diminuir. Beleza? Anotem aí, pessoal. Campo elétrico, 2 pontos. A hora que estiverem prontos, eu vou editar. Pronto. Beleza. Campo elétrico. Campo elétrico. Campo elétrico. Nada mais é do que a atmosfera que uma carga elétrica gera a atmosfera que uma carga elétrica gera quando está em movimento, vírgula. Vírgula. É o que garante a atração
ou repulsão, atração, repulsão, descargas elétricas. Ponto. O que foi isso aqui, pessoal? É o seguinte, olha só isso aqui. Os fundamentos da eletricidade. Cargas elétricas em movimento. Gravem bem isso. Cargas elétricas positivas. Cargas elétricas positivas. O seu campo, ele faz o quê? Ele sai da carga. O que faz a gente visualizar isso na teoria são as linhas de força, que são essas setas aqui, que são campos elétricos. Então, anotem aí. Cargas elétricas positivas, o campo elétrico sai da carga. Tá? Vou esperar vocês terminarem. Cargas positivas, o campo elétrico sai da carga. Ele sai. Enquanto que cargas negativas, o campo elétrico entra na carga. Aí vocês podem desenhar aí essa carga positiva e essa carga negativa com as linhas de força saindo e entrando respectivamente, beleza? Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou continuar. Cargas negativas, o campo elétrico entra na carga? Isso mesmo. E cargas elétricas positivas, o campo elétrico sai. Beleza? Beleza. Beleza. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou falar. Vou continuar. Essa aula vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravado e vou disponibilizar para vocês lá, viu? Ok. Beleza. Na hora que vocês falarem que está pronto, a gente continua. Pronto. Beleza. Isso aqui embaixo é um capacitor. 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 2 pontos. Anotem aí, pessoal. Na hora que estiverem prontos, eu vou digitar. Capacitor. Bem pronto. Beleza. Capacitor. Trata-se de um dispositivo eletrônico que armazena cargas elétricas. Minha letra é horrível. Quando tiverem terminados, vocês me falem, tá? Eu tô pronto. Beleza. Indutor, 2 pontos. Na hora que estiverem prontos, eu vou digitar. Isso aqui eu só estou passando uma pincelada aqui para que vocês vejam o que eu estou fazendo, tá? Indutor. Na hora que estiverem prontos, eu vou falar.
ditar para vocês. Tá pronto aqui. Beleza. Indutor. Trata-se de um componente elétrico, que tem a finalidade de armazenar campo magnético. Ponto. Agora, se vocês estiverem prontos, pessoal, só me falarem que eu vou continuar, viu? A explicação. Pronto. Beleza. O que eu tenho aqui, pessoal, nessa figura? Essa primeira aqui, eu tenho o quê? Cargas positivas e cargas negativas. Aí eu pergunto a vocês, cargas de mesmo sinal, elas se atraem ou se repelem? Cargas de mesmo sinal, positiva com positiva, se atrai ou se repele? Se repele. Agora, cargas de sinais contrários, negativo com positivo, se atrai ou se repele? Atrai. Muito bem, muito bem, tá certo. E o que acontece aqui, pessoal? Por que isso aqui é importante? Eu frisar isso aqui para vocês. Quando vocês forem lidar com a parte de capacitores mais adiante, um capacitor é um dispositivo dessa feita aqui, ó, com essa estrutura. Eu tenho duas placas carregadas, uma positiva e uma negativamente. Ele vai armazenar entre essas duas placas cargas elétricas. Entre essas duas placas vai surgir o quê? Um campo elétrico, beleza? Um campo elétrico que a gente chama de campo elétrico uniforme, que tem assim, ó, céu. Anotem aí, pessoal, céu, 2 pontos. Não, ou melhor, céu, abre parêntese, campo elétrico uniforme. Escrevam assim, ó, campo elétrico uniforme. E fecha em parêntese e 2 pontos que eu vou ditar. Céu, campo elétrico uniforme. Isso, campo elétrico uniforme. Na hora que vocês estiverem prontos, eu digo. Aí vocês abrem parêntese, fecha, que eu vou ditar. Pronto. Trata-se de um campo elétrico, em que as linhas de força, né, que a gente representa assim, as setinhas, em que as linhas de força são equidistantes. São ou estão? Não, são equidistantes, assim, ó, equidistantes. São equidistantes, ou seja, tem a mesma distância. São equidistantes. São equidistantes. Vírgula. E a velocidade das cargas. E a velocidade das cargas no seu interior é constante. É constante. Ponto final. Aí vocês colocam embaixo assim, ó. Tal, né?
Coloquem assim a fórmula embaixo. Tal é igual a E e D, tá? Ou seja, campo elétrico, carga e distância. Ou seja, o trabalho nesse lugar vai depender do campo elétrico e da distância. Tá? Coloquem essa equação aqui para vocês assimilarem bem. Certo, pessoal? Na hora que estiverem prontos, eu vou continuar. Certo, pronto. Beleza. De onde é que vem esse termo de força elétrica? Força elétrica vem de Coulomb, né? A famosa lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Em que ele pegou uma balança de torção, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o desenho dela na internet para vocês verem. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Balança de torção. O que que ele fez? Isso eu acho o GIF dela. Achei. Vou lá aqui. O que que ele fez? Ele pegou uma balança de torção, né? E o que que ele fez? Ele amarrou aqui em cima um cabo de cobre, que eu estou colocando aqui, e carregou aqui uma extremidade dela com uma carga positiva e a outra com carga o quê? Negativa. E todas as vezes em que essas cargas estavam sendo carregadas com positivo e negativo, o que que acontecia em cima? A balança, o que que ela fazia? Ela torcia. Se ela torcia, ela tinha o quê? Velocidade angular. Beleza? O que que Coulomb então descobriu? Ele fez o seguinte, ele fez a seguinte lei. A força elétrica era inversamente proporcional a 1 sobre a distância dessas cargas positiva e negativa ao quadrado. O que que significa dizer isso? Que se a minha distância aumenta, a minha força decai ao quadrado. Beleza, pessoal? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Sim ou não? Gente, vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui? Não, não entendi. O que que você não entendeu? Só do decai. Decai? Tá. É. Seguinte. O que que ele fez? Ele descobriu que através dessa experiência, que a força elétrica entre essas duas cargas, ela aumenta se a distância entre elas, que é R, né? Eu tenho uma carga aqui, por exemplo. E eu tenho uma outra carga aqui, por exemplo. Aqui positivo e aqui negativo. E essa distância entre elas é R. A força elétrica entre elas só irá aumentar se essa distância o que diminuir o seu quadrado. Beleza? Ao invés de, por exemplo, aqui ser 2 metros, por exemplo, essa força só iria aumentar se aqui fosse o quê? Dividido por ao quadrado, ou seja, 4 metros. Beleza? Você entendeu o que eu fiz? Aham. Beleza. Certeza mesmo? Não quer que eu volte? Não, não, certeza. Beleza. Então, o que que ele descobriu? Coulomb descobriu o quê? Que a força elétrica, para eu tirar esse proporcional aqui, seria o quê? Uma constante
vezes o módulo dessas cargas, que sai positivo, Q1 e Q2, dividido por essa distância entre essas duas cargas ao quadrado. Infelizmente, pessoal, essa fórmula aqui da lei de Coulomb, a lei da eletricidade aqui, da força elétrica, ela não tem demonstração. Mas ela, toda vez que a gente aplica ela, ela é condizente com aquilo, com a realidade que nós temos. Beleza? Então, ela não tem demonstração. Coulomb não demonstrou ela nos seus registros, mas ela é comprovada experimentalmente. Beleza? Podem anotar aí. Força elétrica. Ou lei de Coulomb. Aqui, ó. Lei de Coulomb. 2 pontos. Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar. Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar, tá bom? Certo. Beleza. Lei de Coulomb. A força elétrica entre duas cargas é inversamente proporcional à distância entre elas. Ponto. A lei de Coulomb garante que cargas elétricas sinais opostos geram grande força elétrica, vírgula, e que cargas de mesmo sinal e que cargas elétricas de mesmo sinal o valor da força é pequeno. Ponto. Beleza, pessoal? Para que estiverem prontos, eu vou voltar, tá? Tudo certo aqui. Vamos? Tá tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Beleza. Beleza. Então, o que que acontece? Cargas elétricas, como eu mostrei aqui para vocês, elas em movimento, elas geram o quê? Campo elétrico. Então, anota essa fórmula aí para vocês não esquecerem. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga, tá bom? Pode anotar essa equação aqui. E essa aqui também, se quem não tiver anotado, que corrente elétrica é igual a variação de carga dividido pela variação do tempo, beleza? Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou continuar.
A hora que estiverem prontos, podem me falar, viu? Pronto. Beleza. Então, para a gente não ficar somente vendo teoria, né? Nós vamos aqui fazer esse exercício aqui da Universidade Federal do Tocantins, tá bom? Já que no material de vocês não tem, aí eu fui e peguei então. Beleza. Diz assim, num determinado projeto, um técnico verificou que a corrente de 15 amperes gasta ao todo 200 milissegundos para percorrer. Então, eu tenho a corrente de 15 amperes e que o tempo total para ela percorrer esse meio é 200 milissegundos. Beleza. Se a força elétrica entre essas cargas é de 3,2 vezes 10 a nona newtons, determine o campo elétrico desse fio. Beleza. Eu sei que o tempo que ele me deu aqui foi de 200 microsegundos. Micro, eu sei que é o quê? 10 a menos 6 segundos. Beleza. Então, o tempo é o quê? 200, eu posso escrever, pessoal, que é 2 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 10 a menos 6, sim ou não? Sim, pessoal? Vocês entenderam o que eu fiz? Gente, vocês entenderam o que eu fiz? Tô tentando entender aí na explicação. Tá. O que você não entendeu? Não, tô vendo você colocar aí, tô acompanhando para ver se eu vou entender. Tá, mas aonde você não entendeu aqui? Não, você perguntou se você tá certo aí em 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Uhum. Aqui, ó, 200. Eu não posso falar que é 2 vezes 100? Dá Não, 200? Mas por que não? 2 vezes 100 não dá 200, não? porque tem o quadrado lá em cima, né? Aonde que você fala? 2 vezes 10 elevado a 2. Isso aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 2. Não é 100? Sim. Então, é isso que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 2, 10 elevado ao quadrado, vezes 10 a menos 6. Esse símbolo aqui de micro é 10 elevado a menos 6 segundos. Beleza. Então, o que eu tenho? 2 vezes 10, potenciação. 2 menos 6 dá menos 4 segundos. Certo? Captou aí? Oi, pegou aí? Sim. Beleza. Pegando. Beleza. Só desliga os microfones aí, pessoal. Tá dando interferência aqui. Beleza, obrigado. Então, 2 vezes 10 a 4. Beleza. Ele disse o quê? Que quer o campo elétrico. Aqui, ele quer o campo elétrico. Então, o que eu tenho que achar? Se eu tenho a força, eu tenho que achar a carga. Como que a gente acha a carga nesse caso? A gente usa essa expressão, beleza? Então, eu sei que corrente é igual a variação de carga dividido pela variação do tempo. Muito bem. Então, que a minha variação de carga vai ser o quê? 15 é a minha corrente vezes o tempo que eu achei, que é 2 vezes 10 a menos 4 segundos. Então, o meu fluxo de cargas, minha variação de cargas,
vai ser o quê? 15 vezes 2, 30. Vezes 10 a menos 4. Beleza. Só que eu sei que 30 é 3 vezes 10. E eu tenho aqui 10 a menos 4. Então, o valor desse fluxo vai ser igual ao quê? 3 vezes 10. Aqui em cima é a mesma coisa que eu tivesse 1. 1 menos 4, menos 3. Então, a minha variação de carga vai ser o quê? 3 vezes 10 a menos 3, o quê? Coulomb. Muito bem. Então, eu quero agora achar o campo elétrico. Como que eu acho o campo elétrico? Fazendo a substituição. A minha força é de 3,2 vezes 10 a nona, dividido pela minha carga que eu achei, de 3 vezes 10 a menos 3. Muito bem. Então, quanto que fica aqui? Quanto que é 3,2 dividido por 3, pessoal? 3,2 dividido por 3. 1,06. 1,06 vezes 10 elevado à nona. Como o 10 aqui está menos 3, está embaixo, quando eu jogo aqui para cima, para que tenha a mesma base da potenciação, ele muda o sinal. Fica assim, ó, 10 elevado ao cubo. Então, como que vai ficar aqui o meu campo elétrico? Como esse número aqui, após a vírgula, esse 6 aqui é maior que 5, eu vou adicionar mais 1 a esse 0. Então, fica 0 mais 1, 1. Então, fica 1,1 vezes 10, 9 mais 3, 12. E qual que é a unidade de força no sistema internacional? Newtons. E a unidade de cargas é Coulomb. Então, qual que é a resposta certa? Letra D. Beleza? Todos entenderam, pessoal? Tem como você voltar nessa explicação aí do início de T é Sim. igual a 2 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 menos 6. Sim, Como que você volto. chegou nesse resultado de 2 vezes 10 menos 4? Certo. Eu vou voltar então. Beleza. No sistema internacional, todas as vezes que aparecer micro, é a mesma coisa que alguma coisa multiplicado por 10 elevado a menos 6. Beleza? Beleza. Então, eu tenho o quê? Esse aqui é o meu tempo gasto. Você concorda comigo que 200 é 2 vezes 100? Sim, E que 100 é 10 elevado ao quadrado? sim, E aqui, micro é 10 elevado a menos 6? sim. Beleza. Então, meu tempo vai ser o quê? 2 vezes... Como que as bases são a mesma, eu repito. E faço a operação dos expoentes. Então, fica menos 6 com mais 2 fica quanto? Menos 4. Muito bem.
Então, quando a base é igual, você elimina um dos valores. Se é 10... Isso, aí você faz a operação... 10. Isso. Aí você faz a operação do quê? Dos expoentes. Por quê? Por exemplo, se eu tenho aqui 10 elevado a menos 2 e tenho 10 elevado a menos 9, por exemplo, como que fica? Fica 10, e aí faz a operação dos expoentes. Menos 2 com menos 10 é o quê? Menos com menos, mais. Menos 9 com menos 2 dá 11. E qual que é o valor do maior sinal? Menos 9. Então fica menos 11. Beleza? Beleza. Então, Pode... sumiu um 10 aí devido... Tá, essa é igual, né? Isso, justamente. Beleza? Beleza. Pode continuar? Pode sim. Então, beleza. Então, eu vou calcular o valor da minha carga. Eu sei que corrente é igual ao valor do fluxo de carga dividido pela variação do tempo. Então, a minha carga vai ficar como? O meu tempo é 15. E o valor do meu tempo é o quê? Que eu achei 2 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Beleza. Então, a minha carga vai ser como? 15 vezes 2, 30. Vezes 10 a menos 4. Certo? 30, eu posso escrever que é 3 vezes 10? Sim. Vezes 10 a menos 4. Aqui em cima, você concorda comigo que eu tenho 1 aqui? Sim. Beleza. Então, quanto que vai dar a carga aqui? 3 vezes 10. Quanto que é 1 menos 4? Menos 3. Muito bem. Menos 3. Pula. Muito bem. Agora, eu vou calcular o meu campo elétrico. O meu campo elétrico é o quê? Força elétrica dividido pelo valor da carga. Então, quanto que é o meu campo elétrico? Meu campo elétrico vai ser o quê? Força elétrica. Ele diz que é 3,2 vezes 10 elevado a 9. Dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 3. Quanto que é 3,2 dividido por 3? 1,06. Certo? Beleza. E eu quero colocar aqui na mesma base. Então, tenho 10 elevado a 9. E tem que fazer o quê? Quando eu coloco na mesma base, tem que estar multiplicando. Aqui, no caso, você já dividiu 3,2 dividido por 3, certo? Certo. Agora, como que você faz a regra? Quando é divisão, você pega essa base, conserva, como está aqui, 10. E o sinal que está aqui embaixo, ele vai para cima com o sinal contrário. Ou seja, se aqui embaixo é menos 3, ele vai para cima o quê? Positivo. Entendido? Entendido. Beleza. Então, quanto que vai ficar aqui? Vai ficar aqui 1,06 vezes 10. Quanto que é 9 mais 3? 12. Isso mesmo, 12. Então, aqui, esse próximo número aqui é o 0, mas esse número aqui é o 6. Então, eu posso, quando ele é maior que 5, somar mais 1 com esse 0. 0 mais 1, 1, certo? Então, quanto que fica o campo elétrico aqui? Fica 1,1 vezes 10 elevado a 12 newtons dividido por coulomb, que dá qual? Letra D. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? E se fosse 1,05? Também. Aqui sempre tem que ser maior ou igual a 5, tá? Aí você pode fazer isso aqui, somar aqui.
o outro número, beleza? Se aqui fosse, por exemplo, 1,04, aí não pode. Aí teria que ficar 1,04 vezes 10 a 12, certo? Mas se fosse, por exemplo, 1,05, como ele que é maior ou igual a 5, você pode somar aqui. Então fica 1,1, beleza? Certo, beleza. Beleza. Pessoal, nosso tempo já chegou ao fim, tá? Amanhã eu coloco os vídeos para vocês, tá certo? E no mais desejo aí para vocês uma ótima noite, tá bom? Beleza, Vocês a próxima aula vai ser pelo Teams também? também. E vai ser na quarta-feira, eu acho que é no primeiro horário, beleza? Já tá lá no Beleza. Teams para vocês. Beleza, valeu, professor. Por nada. Vou parar a gravação aqui.